Uma boa noite a todos, mais uma vez, e vamos meditar agora na Palavra de Deus, no livro de Lucas. Então, nós vamos ler Lucas 7, a partir do verso 11. Nós vamos ler a viúva de Naim. Era uma mulher que tinha perdido seu marido, agora ela perde seu filho, e é o dia do sepultamento do filho. Então, vamos ler. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão. E aos que o carregavam, pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Muito obrigada, porque naquela época o Senhor fez esse milagre e o Senhor preservou para nós. O Senhor guardou para nós o registro desse milagre. E é no nome de Jesus que nós te louvamos, porque podemos aprender com ele. Nós te pedimos agora que o nosso coração se abra para aprender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. E que a gente pratique. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto ele é um texto conhecido, mas é doloroso de ouvir, né? O encontro doloroso. Mas essa mulher, ela estava no lugar certo. Parecia que era o fim, sem esperança. Parecia que não havia mais solução, porque depois da morte, em geral, sepulta-se, né? E a partir dali, nada se pode fazer. Essa é uma verdade, uma realidade humana, mas não sobrenatural. Não para Jesus. Jesus é humano, mas Jesus, ele é Senhor, ele é dono, ele é Deus e Criador. E isso faz a diferença. O poder de Deus, sobrenatural, entra nessa situação de finitude. É verdadeiramente uma situação de finitude. E esse encontro se dá numa cidade que se chama Aldeia da Consolação. Então, essa mulher, essa viúva, ela está na cidade certa. Porque na Aldeia da Consolação, ela vai encontrar a consolação. E Jesus vai até essa cidade. O interessante é que esse encontro se dá à porta da cidade. E Jesus está se aproximando da cidade e ele vê que uma multidão segue essa mulher. Então, a perda desse filho não foi apenas uma morte, mas foi uma comoção na cidade, porque tinha muita gente. E um sepultamento que tem muita gente é alguma coisa que chama atenção, e é verdade. Essa mulher viúva perder um filho único não é uma coisa que passe indiferente a nós. E a cidade, naquela época, eram cidades menores, não era como hoje, com o tamanho de população que a gente tem hoje, né? Essas cidades eram consideradas vilarejos para nós hoje. E todo mundo certamente devia saber, porque tinha muita gente com essa mulher. E Jesus viu aquela cena numa cidade chamada Aldeia da Consolação, porque Naim, a viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim significa a viúva da cidade da Consolação. Eu achei interessante porque essa população estava realmente fazendo jus ao nome, né? Era uma população que sabia confortar, porque caminhar com alguém no período de luto é alguma coisa significativa. A gente não sabe do que esse rapaz faleceu,
Mas uma mãe perder um filho já é alguma coisa que chama atenção. E perder um filho, uma vez que ela é viúva, é uma perda muito grande. Mas Jesus enxerga o grande, a multidão, mas Jesus também enxerga o sentimento único daquela mulher. E ele se aproxima e ele imediatamente fala com ela: não chore. Interessante que Jesus não vai direto para os procedimentos de ressurreição. Jesus primeiro acolhe aquela mulher. Isso nos faz lembrar que Jesus também tomou essa atitude ali com Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Jesus também fez a mesma coisa. Ele chama, ele abraça, ele acolhe Marta e Maria, as irmãs inconsoláveis. E ele consola, inclusive se emociona com Marta e Maria. Depois ele toma a providência de ressuscitar a Lázaro. Mas também não foi diferente com a filha de Jairo. Primeiro Jesus acolhe. As notícias chegam até Jairo e dizendo, olha, sua filha morreu. E a primeira coisa que Jesus faz é calma, ela dorme, não é calma. Então, a gente precisa aprender a entender como é que Jesus faz. Jesus quer nos consolar. Jesus sempre, ele nos consola. Isso não quer dizer que ele não está com pressa, isso não quer dizer que ele não vá resolver. Mas mesmo numa situação de emergência, ele se faz presente. Quando Jesus entrou na situação, nós não precisamos mais ter pressa. Nós precisamos olhar e ouvir o que Jesus está fazendo. Então, se nós estamos na presença de Jesus, agora ele está no comando. E foi isso que ele fez. Ele primeiro confortou a viúva de Naim, que estava na cidade da consolação. Jesus consola. Se a cidade inteira estava sendo solidária de acompanhar o funeral, agora Jesus, ele é solidário e acolhe aquela mulher. Quando Jesus fala, tudo muda. A Bíblia diz que nós somos ovelhas e Jesus é o bom pastor. O próprio Jesus disse isso, eu sou o bom pastor. E uma das coisas que o bom pastor faz, ou seja, que o pastor de ovelhas faz, é pronunciar a sua voz para a ovelha. Porque a ovelha, ela pode estar perdida, mas quando ela escuta o assovio, a voz do seu pastor, ela aquieta-se. E aquietar-se faz a diferença, porque a gente vai poder ver cada passo, cada detalhe das ações do bom pastor. Quando a gente está agitado, a gente até atrapalha. É igual um salvamento de afogamento, né? O afogado, se ele não se acalmar, ele atrapalha aquele que está, o salva-vidas. E nós precisamos colaborar com o projeto de Deus. Deus nos ama, mas ele é Senhor, dono do tempo e do espaço. Ele é dono de todas as circunstâncias. Nós ouvimos que ali em Moisés, no deserto, ele é Senhor, que chamou as codornizes para irem até o deserto alimentar o povo dele. Não era comum ter codornizes naquela região, mas elas migraram até aquela região. Não é comum se achar água no deserto por 40 anos e andando, não fixo no mesmo lugar, mas trocando de lugar. Não é comum. Mas o nosso Deus, ele é Senhor. Então, esta mulher, a viúva de Naim, que está na cidade da consolação, ela se aquieta ao ouvir a voz de Jesus, porque ela é ovelha, ela é amada do Senhor, assim como eu e você. Ela não tem um nome específico, ela é a viúva de Naim, mas ela podia ser a Rosane, podia ser
A Débora podia ser a Regina, podia ser a Janete, a Marilene, ela podia ser qualquer um de nós. Então, o primeiro passo numa emergência, nós precisamos deixar Deus falar. Mas a palavra de Deus diz que quem ouve a voz do Senhor recebe fé. Diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, diz o livro de Romanos, livro bíblico. Então, quando Jesus se pronuncia em aquietar, em consolar, em dizer, mulher, não chore, Jesus está gerando fé, porque não é qualquer pessoa que está falando, é uma autoridade. Jesus é autoridade no céu e na terra, porque ele é Deus na terra. Então, ele diz isso para a mulher. Ela recebe a compaixão de Jesus, mas ela também recebe o aquietar, porque ela é ovelha. O segundo passo de Jesus é tocar no defunto. Muito interessante, porque o grupo vinha andando e quando Jesus toca, o grupo para. Mas será que toda vez que o grupo está andando, quando alguém toca, para-se? Para essa região, sim, porque essas pessoas entendiam que tocar no defunto, no falecido, é se contaminar. E Jesus, ele tem a posição de um rabi, de mestre. E o mestre normalmente não toca em defunto. Então, Jesus rompeu uma situação que todos sabiam que não era usual. Mas Jesus rompe o usual se for necessário para salvar. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Mas lembre-se, quem rompe o usual é Deus, não nós. Nós estamos debaixo de leis e regras. Mas o Senhor, ele ultrapassa. Então, quando ele toca no defunto, todos param. Diz que o grupo que carregava o defunto para. E os defuntos, naquela época, usualmente, eles estavam enfaixados. Então, era o equivalente a uma maca e um defunto enfaixado. Assim como a gente vê na televisão os grupos orientais, né? Trazendo alguém. E Jesus toca. Então, Jesus aquietou a mulher e toca. Quando Jesus toca naquele jovem, ele também dá uma ordem. Todos param. E agora ele dá a ordem. O grupo parou. Então, todos iriam enxergar o que Jesus iria fazer. Que interessante, né? Como é importante que todas as pessoas soubessem que ele estava tocando. Por quê? Porque quando todos enxergam o que Deus está fazendo, sinal que todos verão a mão de Deus. Algumas vezes a gente tem situações que a gente nem gostaria que as pessoas soubessem, né, de falar, de dividir, mas como é importante a gente falar, dividir, pedir oração, porque todos também saberão de que o nosso Deus, ele é fiel e responde. Então, a gente não deve se preocupar em pedir oração, em colocar as nossas necessidades, porque todos não verão apenas a nossa necessidade, verão a glória do Senhor na nossa vida, a mão dele. E agora sim, Jesus dá uma ordem para o falecido. Não era uma coisa comum alguém falar com o falecido, né? Mas quando Jesus fala, até o que não escuta mais obedece. Isso se chama autoridade. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Jesus chama aquele jovem e Jesus diz: jovem, levante-se. Quando Deus manda a gente se levantar, ele está mandando a gente trocar de postura. E levantar é muito significativo, porque a gente sabe que Jesus é mestre. E os mestres ensinavam
sentados. E os alunos se colocavam de pé para aprender. E Jesus dá uma ordem àquele rapaz que certamente devia estar sobre aquele caixão, aquela maca. Ele diz: levante-se. Mas sabe o que esse rapaz conseguiu fazer? A Bíblia diz que ele sentou-se. Ele só conseguiu se sentar. Será que ele fez pouco? Não. Lembre-se, ele está enfaixado, porque os falecidos estavam enfaixados, estavam enrolados. E às vezes a gente está assim, né? A gente está tão enrolada que a gente só consegue fazer pouco. Mas a ordem de Jesus não muda. A ordem de Jesus é uma só. É vida. Quando Jesus toca, ele cura. Quando Jesus chama, ele chama para a vida. E esse rapaz sentou-se e começou a conversar. Certamente um quadro que chama atenção, né? Um falecido que se levanta, que senta e começa a falar. Mas falar ele podia, ele estava enfaixado. Mas a fala ele podia falar. Então, quando Deus nos chama, é bom a gente entregar tudo o que a gente pode do nosso interior. Às vezes a gente não pode sair. Na Covid, né? A gente não pode nem sair para ir à casa de Deus. Mas a gente pode ir ao encontro virtual, a gente pode ler a palavra, a gente pode orar, a gente pode fazer alguma coisa. A gente sempre pode atender ao convite do Senhor. E o interessante é que ele começa a conversar. Conversa é nada mais, nada menos do que uma fala. É uma produção, né, de quê? Gasosa, de troca de ar, mas ela também é troca de sentimentos, de ideias, de emoções. E a palavra de Deus diz que oração é isso, é uma conversa, é uma boca em ação. Então, esse rapaz, ele tomou uma atitude que era o que ele podia fazer, sentar-se, e ele tomou outra atitude, não ficou calado. Ele começa a falar, e fala corretamente com a pessoa certa. Ele começa a falar, ele começa a orar. Como é importante eu e você mudarmos de atitude, ainda que seja um pouquinho, e começarmos a nos colocar, começarmos a abrir a nossa boca em direção a Deus. Isso faz diferença, porque, como eu disse, ouvir a voz de Deus é receber fé, mas conversar, falar com Jesus, sobre Jesus, é vida em abundância. O nosso Deus nos dá vida, e Ele não dá vida apenas para a sobrevida. Ele nos dá vida com qualidade de vida, com condição de interagir, de ter relacionamentos. E o melhor relacionamento é com Ele mesmo, é com o Senhor. Então, esse jovem, ele estava no caminho de Jesus. Veja que ele nem podia saber que Jesus vinha, ele estava morto. Mas ele estava no caminho. Quando nós estamos no caminho de Deus, Jesus nos encontra. Quando nós estamos no caminho de Deus, a cura também será encontrada. A vida será encontrada. E nós teremos atitudes diferentes. Mas quando nós saímos do caminho de Deus, a gente também vai perder essa possibilidade de receber vida, de ser curado, né, de ter atitude. Então, é importante a gente saber em que caminho nós estamos. E o interessante é que quem levava esse rapaz pelo caminho era a multidão.
E quem levava essa mulher pelo caminho era a dor. Então, quando nós estamos vivendo um quadro de dor, isso não é motivo para nós sairmos do caminho. Porque Jesus sabe o que é dor, ele sofreu na cruz. Deus sabe o que é dor, ele viu o filho dele morrer na cruz. E nem assim Jesus voltou atrás do projeto divino, que era morrer e ressuscitar por mim e por você. Então, que nós tenhamos o mesmo cuidado, né, de que essa mulher, de se manter no caminho. E o que é ficar no caminho? É continuar olhando para Jesus, é continuar buscando a face de Jesus, é ter atitude quando Jesus nos pede para ter atitude. Sentar-se, conversar, estar diante dele. Às vezes é pouco que a gente pode fazer, mas quando a gente faz tudo que se pode, ainda que pareça pouco, esse tudo Deus sabe tocar, Deus sabe curar. E acima do que se pode esperar, ele nos surpreende com vida. E esse rapaz, ele se restabeleceu totalmente, porque ele se levanta, ele senta e ele começa a conversar. E diz que Jesus o entregou à sua mãe. Quando Jesus nos entrega, Jesus está dizendo que Jesus confiou. Para essa mulher não era apenas um filho, uma questão emocional. Para essa mulher, uma viúva, ela não é reconhecida socialmente nesse tempo. Então, ela não tinha lá a sua pensão e nem alguém que cuidasse dela, porque eram os homens responsáveis pelo sustento da casa. E se ela perde o seu filho único, ela perde o último sustento que ela poderia ter, porque ela já perdeu o marido. Ela é viúva. Mas Jesus sabe resgatar. Ele sabe, ele compreende. Então, Jesus, ele é Senhor, ele é dono. Mas nós precisamos tomar atitude quando a gente escuta Deus falar. A gente precisa estar no caminho, ainda que seja o caminho da dor que esteja nos levando. Jesus sabe se colocar no caminho. Mas quando Jesus se coloca no caminho, a gente tem que corresponder. A gente tem que se aquietar quando Deus fala. A gente tem que corresponder. E é isso que eu quero orar. Que nós estejamos no caminho do Senhor sempre, atentos, correspondendo ao toque do Senhor, ao seu chamado, não é? E testemunhando, principalmente quando nós estamos expostos, quando a nossa dor está exposta. Se a nossa dor estiver exposta, é sinal de que o nome de Deus vai ser glorificado, porque Deus não costuma envergonhar ninguém. Ele é amor, ele é compaixão. Amém? Vamos orar? Vamos? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus, que conhece as nossas dificuldades. E o Senhor já resolveu todas, morrendo ali na cruz, ressuscitando por nós, derramando o seu sangue por nós e por meio dele nos permitindo sermos perdoados dos nossos pecados. E por ele, por esse sangue, Senhor, pelo amor de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, estarmos diante de Ti, na frente, na Tua frente, com direito a falar contigo, ser ouvida e ser respondida com tanta rapidez. Ó Deus, Tu és Senhor, dono do tempo e do espaço, e nós queremos Te colocar agora as nossas questões, que nós, muitas vezes, ao olhar a finitude, as dificuldades, as limitações, nós desistimos. Nós simplesmente nos entregamos a essa dor e desespero. E nós te pedimos perdão, porque essa não é a atitude melhor. Mas o melhor é continuar te escutando e vendo que o Senhor se aproxima de nós e nos conforta e nos consola,
Mas não só nos consola, o Senhor gera fé em nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que tem cura, e cura milagrosa. Muito obrigada. O Senhor faz mais do que nós podemos imaginar. E obrigada, Senhor, porque assim como os discípulos se surpreenderam quando Jesus morreu e ressuscitou, nós também, Senhor, nos abrimos para sermos surpreendidas por Ti. Por isso, Senhor, surpreende o nosso coração com a esperança, surpreende o nosso coração de tal forma que os nossos ouvidos, o nosso coração, os nossos olhos fiquem impressionados com a Tua grandeza. Senhor, com Teu amor profundo por nós. Senhor, que nessa noite o nosso caminho esteja em direção a Ti, através única e exclusivamente do nome de Jesus. E se nessa noite há alguém que utiliza outro caminho, que não seja de Jesus, que essa pessoa tenha a oportunidade de te pedir perdão e de te receber única e exclusivamente, porque só o Senhor morreu, ressuscitou e vivo está. Por isso nós te rendemos glória. Nós te agradecemos, Senhor, porque na história, esta mulher, a vida dela foi resolvida à porta da cidade, nos últimos momentos, já saindo da cidade para sepultar. Senhor, se há alguém aqui hoje, nos ouvindo, que está assim nos últimos momentos e possibilidades, nós queremos te pedir, reverte, Senhor, em nome de Jesus, porque em Ti a solução, porque o Senhor é Deus que pode resolver, ainda que seja bem próximo dos últimos momentos. Então, visita, Senhor, hoje, em nome de Jesus, as causas impossíveis. Faz maravilhas, Senhor, porque Tu és o Deus de maravilhas. Nos surpreende, Senhor, com a Tua bondade, com o Teu amor, que a gente te renda honra e glória. E nessa noite nós fazemos isso. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.